Boa tarde, pessoal. Só esperar o professor João Paulo entrar e a gente já inicia. E aí, Otávio? Tudo bom, professor? Como é que tá, João? Tudo certo, tudo tranquilo. Deixa eu arrumar aqui. Deu. Agora eu acho que sim, tudo certo. Bom, podemos começar? Podemos conversar, tudo tranquilo. Vamos lá. Bom, então, boa tarde para quem está vendo ao vivo junto com a gente e bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver depois. Eu sou o Otávio, é a primeira vez que eu apareço aqui na Lautec. Eu estou fazendo mestrado e eu tenho a sorte e a honra de ser orientado pelo professor João Paulo Foster. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas dúvidas que me ocorrem, alguns pontos para pensar logo depois que conclui a graduação. Eu me formei no início desse ano e como pensar na prova e no processo de forma estratégica, como encarar, como conversar com o cliente e compartilhar alguns pontos e fazer algumas perguntas para o professor João Paulo que me foram questões e me foram sempre importantes logo depois que eu terminei a graduação. Muitas coisas que eu não vi na faculdade e que a gente acaba aprendendo na labuta ou experimentando direto na pele, né, professor? É verdade. Eu queria dizer que, para mim, uma grande, vamos dizer assim, luz foi procurar prestar esse atendimento jurídico nas clínicas universitárias, nos serviços universitários de assessoria jurídica, mas em específico ali na Universidade da URGS, o SAJU, o grupo G1, que a rigor é onde eu tive o meu primeiro contato de trabalhar com cliente, de advogar, em alguma medida mesmo, ainda não tendo a carteira da OAB, mas de forma supervisionada ali dentro. Eu só tive estágios em órgãos públicos, em tribunais, falando bem diretamente. Eu nunca estagiei num escritório de advocacia e a prática e a rotina do G1 foi, foi um ponto para eu aprender como lidar com os procedimentos, vamos dizer, mais sumários e rotineiros, e até algumas questões que envolviam como conseguir provas em alguns casos. Eu não sei se isso foi uma questão para ti, professor, se tu teve estágio junto com o escritório desde sempre, ou se quando tu terminou a tua graduação também te bateu essas dúvidas de, tá, ok, eu sei os códigos, sei os manuais, mas como é que é na prática? Como é que foi um pouco para ti, professor? Olha, Otávio, dando boa tarde para todo mundo também que está nos vendo aí. Oi para a Luciana aí que entrou, para a Mara, para o Felipe, eu vi que entrou ali em cima também. Olha, tem muitas formas diferentes da gente aprender, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa aproveitar, até porque depois o pessoal vai ver gravado isso lá na página da Lotec, é deixar aqui o convite para todo mundo para participar da nossa aula que a gente vai ter na segunda-feira, dia 23, às 19 horas, né? Uma aula gratuita sobre o tema Dominando a Prova e Vencendo o Processo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é convidar, porque hoje a gente vai começar algumas linhas de conversa que com certeza a gente vai aprofundar lá mais adiante. Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso. Agora, de fato, assim, Otávio, o que que acontece, né? Tu tá fazendo um ano de formado, né? Tá no teu primeiro ano Eu vou pós-graduação. fazer em janeiro um ano. Que beleza. Bom, o que que acontece? No primeiro ano, eu peguei um currículo de 6 anos na PUC, tá? Sim, Eu peguei um currículo de 6 anos. Tinha mudado lá uma época, eu acho que o direito noturno da URGS também na época ficou 6 anos, enfim, teve uma mudança lá de estrutura curricular e eu no meu primeiro ano de faculdade eu não fiz estágio.
eu fiquei mais voltado ali para o estudo, daquelas disciplinas mais dogmáticas lá do início do curso e tal. E eu comecei a fazer estágio, eu me lembro, foi 15 de abril de 2000, tá? 15 de abril de Tá. 2000, que eu comecei realmente a fazer estágio, comecei a desenvolver esse lado, né? Então, meu pai já tinha escritório, eu já tinha minha família escritório, é uma história bem familiar, Uhum. não são muitos sócios. E eu sempre trabalhei aqui nesse escritório, então lá desde 2000, mais de 20 anos atuando dessa forma. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, entende? Assim, eu sempre pensei muito nisso. Por quê? De ter uma ideia assim, bom, mas e aí, como é que eu vou pegar? Eu sempre tive uma mentoria muito forte, que foi a mentoria do meu pai, né? Meu pai, os meus irmãos, minha irmã, minha mãe, que trabalhavam aqui no escritório, sempre trouxeram muitas informações para mim, porque eu tinha dúvida, sentava e perguntava e eu tinha uma abertura, né? Claro, mas por ficar muito nesse ambiente, e eu acabei depois me dando conta que teve muita gente que, mesmo fazendo estágio durante o curso, às vezes o cara é estagiário, chega lá para o advogado do escritório, pergunta, e o cara não tem tempo de responder, ou ele não tem a disposição, ou ele não quer, às vezes, trazer algum detalhe mais delicado do caso, alguma coisa assim. Então fica uma coisa mais, como é que eu vou dizer, fica uma coisa mais complicada de desenvolver algumas coisas, né? Como tu disseste, tu teve uma experiência super boa de Saju lá, desse grupo do G1, da URGS lá, e eu mesmo fui professor, né? Porque no Sajuíra ali da Ritter, da Uniriter, a gente tem ali professores, né? Que orientam além dos advogados. E eu vejo que teve eu fiquei, acho que foi um ano e meio, né? Nesse Sajuíra ali da Uniriter. E eu vejo que tem uma experiência muito grande que os alunos pegam dali, mas não são todos, porque às vezes o que acontece? O cara não se dá conta, né? O cara não se dá conta do valor que tem aquele momento, né? Eu me lembro às vezes de conversar com alunos e dizer assim, cara, tu tá dando, tipo, eles atenderem o assistido ali com o computador ligado e vendo bobagem no computador, tipo, mexendo no Facebook e o assistido ali conversando e o cara ignorando, tu entendeu? Porque do tipo assim, é o assistido, não é meu cliente. Eu disse, isso é um erro, em primeiro lugar, humano, né? Porque tu tem que tratar bem aquela pessoa, não interessa se tu vai ganhar alguma coisa ou não com isso. E o fato é que na faculdade de Direito, Otávio, não sei a tua impressão disso, tá? Mas na faculdade de Direito a gente está tão preocupado em desenvolver essas questões dogmáticas, em contar prazo, em saber o conceito de jurisdição e passar na prova, que o cara acaba se esquecendo de desenvolver habilidades que são indispensáveis para a atuação profissional dele, entende? Por exemplo, atender um cliente, né? Saber atender um cliente. Nenhum professor chega, tá? Não existe essa aula no curso, tá? Eu já dei tudo quanto foi disciplina no curso de Direito. Não existe essa aula no curso. Olha, pessoal, hoje a gente vai ter a primeira parte do atendimento do cliente. Como é que faz o contrato, como é que tu vai perguntar os dados do caso. Não existe, não existe, tá? Tem um autor lá que fala sobre direito probatório e o cara diz o Uhum. seguinte, que ele faz um cálculo lá maluco, ele diz, olha, o meu cálculo é que os advogados, eles passam 81% da vida profissional deles só lidando com fatos, tá? 19% lidando com direito, vai dizer 20% lidando com direito e 80% lidando com fatos. Ele diz, ó, agora olha para o teu currículo, olha para o curso de direito que tu fez. Quantos por cento do teu curso tu gastou trabalhando com fatos? Zero. 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 Nada. Né? Então, o que acontece? Acontece que a gente vai para a vida profissional, é um pouco a brincadeira da autoescola, né? Porque eu lembro que eu fiz autoescola, eu não dirigia antes, tá? Eu não tinha Uhum. roubado o carro. Meus irmãos todos roubavam o carro do meu pai, aquela coisa toda. Outros tempos, eu, né, mais novo, né? Caçula ali, não roubava o carro. E aí eu entrei completamente verde na autoescola e eu vi assim, a autoescola ensinava o cara a passar na prova, Uhum. entendeu? Me parece que a graduação é um pouco isso, né? É, tu vai aprender a passar nas provas das disciplinas e vai aprender a passar na OAB. E olha lá, né? Porque tem muito cursinho também. Mas E tu vai aí, aprender a dirigir na prática. exatamente, vai aprender a dirigir na prática. Tu passa lá 5 anos tendo a teoria da piscina, mas tu vai pular na água depois que tu te forma, entendeu?
Então, é muito importante ter essa perspectiva e perceber o seguinte, olha, tem um caminhão de conteúdo aí que o cara tem que desenvolver e é importante que ele desenvolva isso logo, né? Que ele não deixe para depois. Porque eu costumo falar o seguinte, Otávio, o que eu vejo? Eu tenho um advogado aqui que era meu estagiário, eu contratei ele, promovi, e aí eu vejo o seguinte, que muitas vezes eu passei já um caso, olha, atende esse caso aqui do zero, vamos ver como é que tu faz. E Deus ele disse, cara, não, peraí, só um pouquinho, tu tá pensando aqui em resolver o problema da inicial. Tu não tem que pensar só na inicial. Tu tem que pensar em todo o processo. Agora, né, desde o primeiro momento que tu entrou. Porque senão o que acontece? Tu tá ali naquele momento para resolver o teu cliente está com pressa, ele quer entrar logo com a ação, quer ganhar para ontem, etc. Beleza, isso é a necessidade do teu cliente, ele também tem que ser atendido. Mas tu não pode fazer as coisas numa velocidade que vai te colocar numa situação impossível de tu sair lá na frente. Por quê? Porque quem atende o cliente rápido, né, vai demorar para se dar conta que fez um erro. Essa é, para mim, a grande verdade assim, do início da atuação. Não sei qual é, que é a tua visão disso. Professor, foi algo que eu aprendi realmente na marra ali no G1, porque eu cheguei lá, foi um convite de um amigo meu que participava, eu acabei entrando sem edital, que é o procedimento normal para entrar de um novo membro, e quando eu vi, eu estava na primeira semana, sentei lá na mesa, tinham poucas pessoas, estava com uma grande defasagem no grupo, e, bom, chegou os assistidos e tá aqui uma folha em branco, atende. E teve a Jéssica e o Pedro, a Jéssica é uma decana do Saju da URGS, que me ajudaram e foram me instruindo a como fazer isso. Porque é muito isso que tu falou, não tem essa aula na faculdade. Não tem aula de como atender o cliente, que perguntas fazer, quais são os documentos que tu tem que solicitar para ele em cada caso. É uma leitura que tu tem que fazer durante o atendimento. E é que nem tu falou, a pessoa sai dali, daí depois, eu precisava ter pedido mais uma coisa. Antes de entrar com o processo, é um caso, né? Depois, quando já está o jogo em andamento, dependendo do momento do jogo, tu perde a oportunidade. E foi muito legal a experiência que eu tive ali no Saju, porque pelo menos o G1, a atuação é um pouco distinta dos outros grupos. O atendimento no G1 é feito numa grande mesa, os assistidos sentam no centro e todos os participantes do grupo estão dentro da sala. Fica um responsável geral do caso, que fica fazendo o relato, né, o resumo do caso. Todas as pessoas participam, todas as pessoas interagem, presente com os assistidos. A gente acaba fazendo um trabalho, além do jurídico, um trabalho de acolhimento, um trabalho de explicar muitas vezes para as pessoas que, olha só, o senhor tem direito a isso está errado. É muito além do simples atendimento jurídico. E depois do atendimento, a gente debate, tá? Como é que a gente vai levar esse caso? Onde é o ponto desse caso? Como é que a gente vai trabalhar isso e qual será a nossa prova fundamental para o caso? E às vezes são principalmente os casos previdenciários e trabalhistas que acabam caindo ali. Tem vários problemas. A prova testemunhal tem vários quesitos complicados. Por exemplo, uma testemunha que ainda trabalha no antigo estabelecimento. A comprovação de vínculo empregatício. Teve um caso que eu fui um dos assistentes da pessoa, a gente não conseguia formular ligar o vínculo. E aí tem a Thaísa, que era uma membro que participava, e esporádica quando ela conseguia. E aí ela trouxe uma sacada que tinha como pegar pela IPTC a movimentação do TRI da pessoa em forma de mapa. E a gente conseguiu esse mapa com as viagens que ela pegava e fazia certinho todo dia de manhã um vínculo de doméstica na casa. E a gente conseguiu demonstrar assim, no fim das contas. Essa foi a prova cabal. E foi comentando esse caso uma semana depois. Ela não estava no dia do atendimento, mas ela trouxe essa ideia de fora. Então, foi muito legal participar e continuar participando, mesmo que agora seja online. E a gente tenha perdido um pouco dessa diversão que era de elaborar depois os casos entre o pessoal que participa do grupo.
é muito legal tu ver que, cara, tu vai sair do jurídico, tu vai encontrar as tuas necessidades para a demanda fora do que a faculdade te ensinou. Exatamente. E, e por isso que me interessa tanto o tema, né? É. Como pensar a estruturação do processo como um todo. E tem. Desculpa, fala, conclui teu pensamento. Não, diga, vai, Não, vai lá. eu só não quero cometer um pecado aqui, que eu vi o Marcel me deu um oi antes ali, deixa eu registrar aqui um oi para a entrada do Marcel, ele me chamou de caçulinha ali, mas é verdade, né? O que vai se fazer? Faz E nessa parte. linha do que tu está falando, né? Que experiência legal que tu teve, Otávio, é uma experiência da qual tu tem um grande aprendizado e é muito difícil, às vezes, realmente repassar essa experiência, né? Muito difícil. Por quê? Porque às vezes tu precisa condensar isso ao longo de anos para tu ver assim, olha, isso aqui tem um valor enorme. Porque, claro, e acho que a Luciana colocou bem ali, o trabalho do advogado, na verdade, não, é um trabalho que não é só o jurídico, né? O Sim. advogado tem um trabalho de... E eu não gosto de dizer que é um trabalho de psicólogo ou um trabalho de... Não, porque eu acho que o psicólogo tem a área de atuação dele, e, enfim. Eu acho que é a função do advogado, saber escutar o cliente, saber acolher, porque o advogado é um ser humano, né? O advogado é um ser humano, ele precisa estar ali, né, enquanto ser humano para acolher aquele outro ser humano que procurou ele. Essa é a primeira coisa, né, para tu poder estabelecer um vínculo bom com o teu cliente. Porque o que vai acontecer, Otávio? Não adianta tu chegar e despejar em cima do cara o conceito de prova testemunhal, né? Para o cara entender que ele não pode chamar o irmão dele, para o cara entender que não adianta ele pegar um cara que ainda está trabalhando lá, né? Essas questões que tu trouxeste. Por quê? Porque ele não vai entender isso, entende? Você vai dizer, olha, lê o CPC aqui comigo, né? Olha aqui, eu peguei lá uma vez lá no serviço de assistência judiciária, eu vi que tava lá os dois alunos, né, com o código Vademecum aberto, e eu vi que eles Uhum. estavam conversando com o assistido. E assim, mas que diabo eles estão fazendo, né? E eu fui lá conversar, assim, dei uma passada, né? Porque eu gostava de deixar a espontaneidade das coisas rolar, eu não queria impor o meu jeito. E eu vi que eles estavam lendo o CPC com o cara e eu perguntei, depois eu perguntei para eles, deixei ele rolar, né? Vem cá, o cara é estudante de direito, o cara tem alguma formação. Eu disse, não, por que vocês abriram o CPC? Não, a gente queria explicar um troço para ele da inicial. Eu disse, não abre o CPC, o cara vai sair correndo, entende? Não dá. Então, assim, a gente tem que ter muito pé no chão e desenvolver muitas habilidades. O pessoal fala em soft skills hoje, né? Desenvolver habilidades para entender o seguinte, que essas habilidades elas estão completamente ligadas à atuação jurídica do advogado. Então, não adianta o cara entrar ali no atendimento e o cara ser 100% jurídico e só pensar no caso, em resolver o caso, etc, etc. Por quê? Porque ele vai perder o cliente. Perder o contato, que eu digo. O cliente pode até ficar com o cara, mas o cliente não vai entender a necessidade que o cara tem, entendeu? Então, desenvolver esse atendimento, saber como fazer o primeiro atendimento, como fazer um segundo atendimento, como fazer essa escuta e como montar isso. E aí tu falou, o que acontece, né, Otávio? Isso tu já percebeu, pela tua fala eu vi que tu já percebeu, que é o quê? O que os bons advogados fazem? Quando o cliente está falando, o advogado está fazendo toda aquela escuta, está tomando nota, mas a cabeça do advogado já está rodando aqui, né, pensando no que ele vai ter que levar para o judiciário, né? Imaginando aqui, claro, né, que a gente está também não trabalhando com a ideia de negociação. Eu também posso estar sendo consultado como advogado por uma questão negocial. E é o que eu sempre digo: as pessoas falam em prova e se esquecem que a prova ela também é importante de ser trabalhada numa negociação extrajudicial. Por quê? Porque se tu tem uma prova boa, né, se tu tem uma prova pesada a teu favor, a outra parte reconhecendo isso, o advogado lá reconhece, olha, se eu for para o judiciário com esse cara, eu vou perder. Entende? Então, a prova é importante para absolutamente tudo, dentro e fora do judiciário. E para mim, é essa a grande questão do bom advogado. O cara tá ali, o cara tá falando, o cara assim, tá, isso aqui, né, o cara já toma nota, isso aqui eu vou marcar que o cara tem que me dizer quem é que viu isso, qual é o documento que ele tem. Ele falou que mandou um e-mail, que ele recebeu um e-mail, que tem o print. Ah, foi, voltou, ele tem esse print ainda, vai fazer ata notarial, pá. Então, o cara já tá pensando em tudo ali, para quê? Para que tudo dê certo depois. Agora, não adianta tu pegar uma pá
né, e atirar isso em cima do cliente. Por quê? Porque ele não vai entender, né? Ele não vai chegar na compreensão disso, né? Como é que Claro. me conta a tua experiência? Não te parece que isso é real? Não, total, total. E com o tempo ali, pô, foi um ano atendendo presencialmente, toda quinta-feira à noite ali. E mesmo quando tu não tá atendendo, não é tu que tá relatando o caso, ou não é tu o responsável do caso, mas tu tá presente, é inevitável. Tu escuta os assistidos já pensando, tá, eu tenho que levar essa história pensando dentro do judiciário. Eu tenho que contar essa história para o juiz. Então, olha só. Teve um caso de assédio, mandou um áudio, pô, esse áudio é importante, então eu preciso desse áudio, preciso de gravar esse áudio. É, e é coisa que tu tem que tomar nota na hora, e tem que estar atento e com esse intuito de pensar a história, exatamente, eu vou levar essa história para o judiciário, ou não, eu tenho uma outra parte e eu vou buscar uma negociação. Eu tenho uma prova robusta muito boa para eu fazer uma oferta de negociação, vamos dizer assim, e trabalhar dentro disso. Mas lá no G1 é bom porque são várias pessoas, a maioria querendo aprender, querendo ter experiência, querendo buscar experiência. E aí sim, vão ter 10 pessoas para pensar um caso. Ajuda bastante. Sempre tem uma ideia nova, sempre tem. E se a gente tentasse de tal forma? E isso é muito legal. A gente acaba revendo alguns conceitos lá dentro, a gente acaba muito mais aprendendo com a gente e com os casos que os assistidos trazem. Para mim, tem sido uma forma muito legal de aprender essa prática, sabe, professor? Que de fato eu não tive na graduação. A graduação, para mim, foi muito mais um espectro geral do curso do que, tá, deu, agora terminou. Nunca termina. Nunca termina. É só tu pegar o livro da matéria que tu quiser e, bom, segue estudando, segue sendo faculdade, segue sendo universidade. Tu faz a universidade. Eu aprendi isso com um colega, que é o João, o Joãozinho. O Joãozinho, no segundo ano de faculdade, uma terça-feira, ele chegou para mim assim, não, eu tô indo embora. Eu, pá, mas tem aula do fulano. E ele, não, eu tenho que estudar. O Joãozinho matava a aula para estudar, sabe? E aí Gênio, eu, gênio, sabe? Foi aí que gênio, eu. gênio. A faculdade, ela vai te dar um prisma geral. Ela vai te dar um prisma geral e ainda dentro dessa visão do judiciário, dos tomos legais, dos códigos. E todo o resto, vamos dizer assim, todos os fatos, o resto, os 80%, é na rua, é na experiência. E é também tomando alguns puxões de orelha, que acontecem, né? Claro, Acontecem. claro. E é por isso, de novo, né, Otávio? Por isso que a gente estruturou essa aula da segunda-feira que vem. Porque a gente quer compartilhar esses temas que são temas muito práticos e que não são vistos em nenhum outro lugar, entendeu? De compartilhar realmente a experiência, aquela coisa que é muito difícil alguém até querer ensinar, porque não deixa de ser um pouco formar concorrente, entendeu? Então, tu vai dar segredos teus de atuação que as pessoas normalmente não gostam de dar, não gostam de falar. Mas o fato é, isso precisa ser compartilhado, né? A advocacia como um todo pode melhorar, pode crescer um monte com essa ideia muito clara do que é o planejamento probatório, o que funciona. Porque tu pensa assim, como tu disseste, saí da faculdade, batou, o cara já atendeu lá a sua cota. Vamos imaginar, pô, tu teve uma atuação maravilhosa, né? Foi lá também, não ficou só na Uniriter, foi lá para a URGS e tudo mais. Bom, já atendeu lá todo mundo de assistidos que tu poderia ter atendido. Agora tu quer ter um cliente teu, né? Tu quer assim, esse cara é meu cliente, vou dar meu sangue, meu suor por esse cara, né? E daqui a pouco tu tá tão empolgado com isso, e geralmente o primeiro cliente é uma pessoa que tu tem uma relação de confiança, pode ser um parente, pode ser um amigo, né? Alguém que te procura nesse contexto, e tu quer fazer um bom trabalho pro cara, e às vezes o cara acha que o melhor trabalho é entrar correndo com a ação, vamos lá, vamos judicializar. E muito desse jogo que a gente fez aí, se o cara quer ganhar ou quer perder, é o cara saber também as batalhas que ele vai travar. Entende? Qual é as lutas que ele vai querer escolher para lutar. Porque é muito difícil isso, tá, Otávio? É muito difícil.
mas às vezes tu tem que chegar para o cliente e tu tem que dizer algumas coisas que são duras, entende? Algumas coisas que não são fáceis de dizer, especialmente num contexto, eu vejo isso acontecer, num contexto também de assistência, né, judiciária gratuita, ou às vezes quando mesmo aqui no escritório tem um cliente mais necessitado, uma pessoa que está numa situação de extrema necessidade, de carência e precisa daquilo. A gente vê que a pessoa tem o direito, mas a pessoa não tem como provar, né? Não tem como provar. Isso quer dizer que eu não vou entrar com o caso? Não, calma lá, né? Não ter a prova também não significa não entrar com o caso. Significa pensar como ainda pode ser a atuação do advogado desenvolvida para eu ganhar aquele caso, apesar de não ter prova, né? Apesar de não ter prova. Então, isso é muito importante. Se chegar num ponto extremo e disser assim, bom, eu ouvi uma live lá hoje do João com o Otávio, e o João disse que ganha todos os casos que ele entra, que todo mundo que procura ele, até que não tem prova, ele ganha. É claro que isso não é verdade, né? É evidente que isso não é verdade, né? A gente tem que ter um cuidado de planejamento probatório para escolher as batalhas que a gente vai ganhar. Se eu vou entrar no judiciário, eu vou entrar para ganhar, não vou entrar para perder, né? Então a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um planejamento justamente por isso, para saber escolher e para saber o risco que eu estou assumindo quando eu entro com um contexto probatório frágil. Então eu vou contar com o que quando eu estou entrando com esse caso? Olha, entrei com uma situação lá, não tenho prova nenhuma. Né? E os caras acham assim, não tem prova nenhuma é porque tu tem testemunha. Não, cara, não tem prova nenhuma mesmo. Né? Tá, mas e aí, o que tu vai fazer? Bom, aí a gente vai se organizar. Vamos ver, vamos trabalhar com o ônus da prova, né? Vamos usar lá a dinamização do ônus da prova, vamos falar sobre isso, né? Vamos fazer uma estratégia baseada que em algum momento eu vou convencer o juiz que a outra parte tem uma melhor condição de provar, né? Ou vamos se dar conta do seguinte, o cara não tem prova, o ônus da prova não me ajuda, não tem dinamização, não tem súmula, não tem precedente, não tem lei, não tem nada que ajude o cara. Olha, meu amigo, talvez seja um dos trabalhos mais difíceis do advogado dizer para o cara que tu não vai poder entrar com a ação. Sabe por quê, Otávio? Já teve cliente que me olhou e disse assim, doutor, então o senhor não acredita em mim? Eu, claro que eu acredito, né? É óbvio que eu acredito. Mas a gente tem que entrar pensando que eu vou melhorar a sua situação e não piorar. E daí eu explico o que é a sucumbência. Então quer dizer que pode ser que se eu perder, eu ainda tenha que pagar uma coisa para outra parte, porque isso envolve muito a responsabilidade do advogado, né, Otávio? Que eu acho que é outro tema também. Tudo que a gente está falando aqui são, assim, pequenos fragmentos que tu vê ao longo de todo o curso. Quando eu falo em planejamento probatório, eu também estou falando num meio de evitar a responsabilização do advogado, do profissional. Não de uma forma ilícita, mas de uma forma de demonstrar que o advogado adotou todos os meios necessários para buscar o direito do seu cliente. Sim. Por quê? É que nem quando o paciente morre na mesa de cirurgia. O cara vai para a cirurgia, o cara morre. É erro médico? Não. Né? Fatalidades acontecem. Todo processo que o advogado perde é erro do advogado? Não. Né? Mas existem pessoas que vêm a morrer numa cirurgia e existem casos que são perdidos por erro do profissional responsável. Então, a ideia de planejamento probatório, ela também ajuda o advogado, nesse primeiro caso que ele vai ter, bom, se ele vai ganhar ou se ele vai perder, ele também vai ter um contexto assim, bom, tanto faz, o que importa é que eu vou ter feito tudo que eu podia fazer pelo meu cliente. E o meu cliente estava ciente dos riscos. Isso aqui é o quê? Quantas aulas tu teve lá na faculdade, Otávio, de responsabilidade de profissional liberal? Uma aula. Falou de advogado em 5 minutos da aula. Então, isso também é uma perspectiva. E o advogado que atua dessa forma, o que ele pode fazer? E falando bem francamente, o advogado que tem um planejamento probatório claro e bem estruturado, ele vai ganhar mais. Ele vai ter acesso a melhores honorários. Por quê? Porque ele se preparou para aquilo, ele organizou a estratégia processual dele. Se ele entrou lá correndo, se ele entrou a bangu com o processo dele, daqui a pouco o que acontece? Ele nem se deu conta de fazer um contrato bem feito, né, para poder
fazer uma cobrança adequada. O processo acabou muito rápido, teve perda de objeto, eu falei que eu ia cobrar só no recurso. Então, veja, o planejamento probatório também é uma forma de remunerar melhor o advogado. Por quê? Vamos imaginar que lá num dado processo, vamos pensar que é um processo de fornecimento de medicamento, tá? E que daqui a pouco, depois que o cara consegue eliminar é tudo pro cara, né? Ou o cara consegue eliminar ou ele não consegue. Então, os honorários também estão ligados com essa atividade probatória, entendeu? Por quê? Porque se o cara projetar lá honorários para apelação, não sei o quê, recurso extraordinário, cara, o processo talvez nem chegue nisso, entendeu? Então, a ideia de planejamento probatório também dá acesso a um contrato de honorários e a honorários melhores estruturados para esse advogado. Senão ele não sabe cobrar. Que isso é outra coisa que não se aprende na faculdade, né, Otávio? Não sei a tua impressão. Porque aí tá, tu tem a experiência do Saju lá, maravilha. Mas e como é que fica a questão de por exemplo, do contrato de honorários? Né? Porque tu vai discutir a atuação, mas tu não vai conseguir discutir toda a questão de como contratar, como é que eu vou precificar o meu serviço. Cara, entendeu? Foi algo que eu não vi nada na faculdade. Vi por cima a tabela de honorários da OAB e a média das ações, mas como elaborar um contrato de honorários? Não, nunca foi comentado dentro de sala de aula. E aí o que tu faz? Tu vai baixar um modelo no Google. Né? E aí, pô, cara, sabe? Pô, meu pai, sabe? É isso. O pior é que acaba sendo. E uma outra coisa, professor, que, pô, eu vejo vários colegas meus que se formaram junto comigo, alguns que fizeram provas da OAB anterior à minha, eu estou esperando a segunda fase, como tu sabe, e alguns que já estão com a carteira da OAB na mão. E é o pessoal que está, né? O pessoal pega tudo. É penal, vem, é civil, também vem, consumidor, vambora. Família, isso aí, vamos embora. Taca a ficha. E, querendo ou não, pode ser todo o mesmo jogo, mas são modalidades diferentes, tem peculiaridades diferentes, requer uma atenção diferente. E eu acho que não fazer esse planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar uma negociação, caso não seja frutífera, eu vou adentrar com uma petição, vou apresentar tais provas, vou alegar tal matéria para eu poder recorrer. Esse é um caso que eu posso levar até o STJ, esse é um caso que eu posso levar até o STF. Algumas coisas que até na linguagem, nas palavras que tu vai utilizar na tua inicial, podem ser fundamentais para tu poder pegar um link lá na frente e puxar essa matéria. Mas, claro, tudo vai depender do caso e não é fácil, não é nem um pouco fácil. Da experiência que eu tenho do Saju, quando a gente sentava com os casos mais complexos, que a gente enxergava que ia acabar em judicialização e que poderia se estender, e tem alguns casos extensos com a representação do G1, é exatamente isso. Todo mundo revisa a petição, todo mundo lê de novo a petição, a gente procura as palavras que são mais frequentes nos recursos que vão subir a STJ e a STF, porque é a realidade. E se tu te manifestar de uma forma diferente da forma como os tribunais esperam que tu te manifeste, não vai para frente, não vai seguir o teu recurso. E isso pensando já dentro do judiciário. Então eu acho que é muito legal pensar antes de começar tudo, fazer esse esquema numa folha branca de até onde esse caso pode ir. O que eu posso encontrar no longo dessa partida, desse jogo? Eu gosto de pensar um pouco o direito e a atuação como um jogo. E tem que pensar, sabe, Otávio? Eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso para meus alunos na graduação e eu falo bastante isso. Porque eu dou muita aula de processo, né? Eu já dei muita aula de contratos e tal, e já dei aula de prova, de direito probatório, que tinha lá uma disciplina, mas que foi extinta. Então, eu dou muita aula de processo. E eu digo assim, pessoal, não dá para pensar no processo quando o prazo está aberto, né? Quando o prazo está aberto, vocês têm que saber o que fazer. Quando o prazo está aberto, a gente faz a petição, ok? Né? Geralmente até se faz antes, melhor. Agora, quando o prazo está aberto, tu já tem que saber de antes o que tu vai fazer, porque esse exemplo que tu trouxe aí das palavras, né?
o que a gente tem cada vez mais? A gente tem cada vez mais uma dificuldade de a gente chegar em STJ e STF. É cada vez mais difícil de fazer um recurso subir. Né? O hacker entrou lá no STJ, brincaram. Ah, como é que ele passou pela súmula 7? Né? Então, é cada vez mais difícil. Então, o cara tem que ter uma linguagem cada vez mais enxuta, cada vez mais organizada. Né? Então, e eu falo isso, olha, vocês têm que ter o planejamento, a organização toda antes visualizada. Onde é que vocês querem ganhar esse caso? Eu vou ganhar isso em primeiro grau, eu vou ganhar em segundo grau, eu vou ganhar no STJ, eu vou ganhar no STF, né? E eu posso mostrar isso para o cliente. Eu costumo, assim, eu costumo desenhar literalmente para o cliente, porque eu não acho que ele tem a obrigação de saber a estrutura do sistema judiciário brasileiro. Para nós é uma coisa super óbvia, né? Eles, o recurso sobe, o recurso desce, o recurso aqui, o cara diz, sobe e desce, mas o que é isso? Sobe uma escada, pega o elevador. O cara não entende, e não tem que entender, entendeu? Não tem que entender. Que enquanto tu vai no médico, o cara te diz um monte de coisa, te dá uma receita, tu vai na farmácia, compra o remédio e toma. Acabou, entendeu? Então, o advogado, ele tem que simplificar a conversa com o cliente. E ele tem que chegar e mostrar, olha só o seguinte, e é por isso que esse planejamento, ele não é importante só para o advogado. É importante para o advogado na relação também com o cliente. Porque ele vai chegar para o cliente e vai dizer, olha, esse caso aqui a gente vai perder em primeiro grau. Por quê? Porque os juízes aqui de Porto Alegre, os juízes aqui de Florianópolis, de Santa Maria, de primeiro grau, decidem dessa forma. Mas quando a gente chega no tribunal, o entendimento não é esse. Então a gente já vai mirar no tribunal. Então eu já estou te dizendo, doutor, quanto tempo vai demorar? Disse, olha, vai depender do cartório que a gente cair, da Câmara, mas a minha expectativa é que tenha lá X meses ou um ano e meio em primeiro grau, com perícia, isso aí vai evoluir exponencialmente o tempo de demora. Tem isso, tem aquilo, vai explicando para o cara e mostra para o cara nesse papel o tempo de demora do processo. Faz esse esquema, explica onde é que vai ganhar, onde é que vai perder, por que as provas são importantes. Chega para o cara e diz, olha, tem cliente que eu já expliquei assim, de forma bastante leiga, que é o que precisava ser feito, mas para o cara entender por que eu não estava entrando com recurso para o STJ. Eu disse, olha, porque a questão aqui é só testemunha. Né? A prova testemunhal, a questão de fato e tal, isso aqui lá adiante não vai dar. A gente tem que pedir para revalorar as provas, não serve para isso. O que é revalorar a prova? Poxa, então vamos conversar, vamos discutir aqui. E expliquei para o cara. E muitas vezes, essa folha branca que tu falou aí, é muito interessante o advogado pensar nisso. Por quê? Porque ele faz essas anotações, faz esse rascunho. Claro que tem muita coisa que é do advogado, né? Que nem o prontuário lá, que o cara vai tomando nota das coisas. Mas tem coisas que é importante a gente pegar e mostrar para o nosso cliente, e o cliente ter ciência do que a gente está anotando ali, do que a gente está dizendo. Então, olha, pelo que tu está me dizendo, né? Parafrasear o que o cara está dizendo. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Né? A questão importante para o senhor aqui são os danos morais, porque o senhor se sentiu ofendido. Não, não é isso. Para mim, a questão importante eu não sei. Tá bem. Porque também a gente tem que entender o que é importante para o cliente para saber onde é que a gente vai pesar na demanda, né, Otávio? Então, explicar para o cara. Eu tive um cliente agora, cara, agora de tarde. Agora de tarde, ligação. Saiu sentença essa semana de um caso de primeiro grau que envolve banco e tal. E aí eu cheguei pro cara e disse pro cara assim, tia, eu vou entrar com embargos declaratórios, né? Vou entrar com um recurso que é para o juiz deixar a decisão dele mais clara em alguns pontos. Daí ele chega e diz assim, doutor, quem sabe o senhor não entra com isso, porque daí vai que o banco perde o prazo para recorrer. Daí eu disse, olha, é que de qualquer forma tem um ponto que a gente perdeu e eu vou entrar com recurso. Mas o senhor entra no último dia do prazo, porque daí de repente eles não recorrem. Disse, mas daí eles podem entrar com recurso adesivo, o senhor vai ver que tem uma outra coisa. É? Então, assim, a estratégia, né, a conversa com o cliente, ela tem que ser clara, ele tem que ser um participante dessa estratégia, desse planejamento probatório, para que ele possa entender o que vai acontecer no processo. Porque senão o cliente estava dizendo, não, tu faz isso, entra no último dia do prazo para ele perder o prazo. Olha, em primeiro lugar, se precisa disso para ganhar um caso, e a gente ganhou o caso, tudo bem, ganhamos 99% do que a gente queria, não é a melhor estratégia para se adotar. Até porque eu vou te dizer o seguinte, a gente está confiando muito nesses sistemas eletrônicos, tá, Otávio? Confiando muito, a ponto de que
Esses dias aí até eu estava super confortável, assim, né? Era tipo 2 da tarde, tinha que entrar com recurso especial, já tinha pago as custas, tudo. Beleza. Pô, é físico o processo, me dei conta de ser físico. Não, só um pouquinho, o protocolo não vai estar aberto até meia-noite. Tudo bem, foi lá, entrei às 3 da tarde entrei. Mas a gente fica tão confortável com essa coisa do eletrônico, e eu gosto de trabalhar de noite, o prazo vai até às 11h59, né? Só que às vezes o sistema nos dá uma rasteira. Então, eu nunca acho que o advogado também tem que fazer uma estratégia que vá significar assumir todo esse risco, entendeu? Pô, cara, vai que o sistema está fora do ar. Pô, passou no ar o dia inteiro, tu não vai conseguir uma certidão porque ele estava fora do ar 5 minutos ali para tu provar. Olha, o risco é muito grande. O risco é muito grande. Eu acho que é uma brincadeira, é uma brincadeira muito complicada. Então, o que eu acredito nesse aspecto? Que o advogado tem que ter esse planejamento claro para que ele possa ter uma boa forma de atuar e uma forma responsável, entende? Para ter acesso a melhores honorários, para não se colocar em risco. É para isso que serve isso, né? E por isso que essa provocação, assim, eu estou montando meu primeiro caso, né? Quero ganhar ou quero perder? Alguém vai responder alguma coisa diferente? O que tu ia responder, Otávio? O que tu acha? Isso é que quero ganhar, né, professor? Esse é o intuito. E às vezes não acontece, né? Tu falou antes de ação de solicitação de medicamentos. Eu acho que foi a primeira vez que eu perdi numa ação que eu era responsável. E quando do planejamento probatório, nossa, tinha uma ação prévia deferindo já, eram 3 injeções no globo ocular da senhora em questão. Ela tinha uma degeneração da córnea. Repliquei o pedido, o juiz deferiu e passou na frente de uma perícia para confirmar. E eu, tá tudo certo. Ela já tinha o laudo do médico privado dela e demorou alguns dias, a gente foi para a perícia e o perito falou, olha, não trará mais o efeito corretivo. Tu já passou do limite. Ela só tinha 15, pouco menos de 15% da visão do olho e já não iria mais corrigir. Então, a gente perdeu. Foi a primeira vez que eu perdi. E era um caso que tinha tudo, tinha médicos diferentes dizendo que ela precisava, tinha uma ação prévia já, que ela já tinha solicitado esse remédio, um outro tratamento alguns anos antes. Parecia que estava tudo ok. E aí a perícia desmoronou o caso. A questão da perícia é muito complicado, né? Desculpa, compartilha, pode falar a tua experiência. Não, e aí foi a primeira vez esse sentimento de perdi, vamos dizer assim. Claro, né, assistida em si, eu estava só como a ajudante do caso, não era nem eu assinando, nem posso assinar como advogado. Mas foi a primeira vez que eu senti um sentimento de perdi, porque eu acompanhei, eu fiz a petição, eu fui na perícia junto, e acontece. Não, e é um sentimento que o advogado acaba experimentando mais cedo ou mais tarde, né? A ideia do perdi. Bom, né? Paciência, acontece, ninguém é invencível, né, Otávio? Ninguém é invencível. A gente consegue melhorar as nossas chances, a gente consegue melhorar muito as nossas probabilidades quando a gente tem um outro tipo de cuidado. Mas o fato é que ninguém está imune a perder um processo. Isso é do jogo, né? Todo mundo é ser humano, isso é do jogo, né? A gente não sabe, às vezes pode dar azar de cair num juiz com problema, mesmo isso dá para trabalhar também. Mas eu digo o seguinte, muitas vezes as pessoas, eu acho que tem uma questão importante que tu falou, já que a gente está falando do primeiro caso, né? Muita gente, claro, como tu disseste, os colegas teus aí, e eu também no início, o cara não vai querer recusar nada, né? O cara vai querer aceitar tudo. E aí o cara vai ter que saltar lá de um habeas corpus, vai ter que saltar lá para uma questão de alimentos, depois vai ter que falar lá numa responsabilidade civil, depois vai ter que trabalhar numa questão tributária para voltar e falar de um contrato. Então, o que é importante? É saber que existem pontos de contato entre todas essas matérias, né? Que existe uma forma de se organizar para tudo isso. E isso eu acho que é importante que o advogado se dê conta para estruturar bem a atuação dele.
Agora, por exemplo, uma cliente me ligou ontem, querendo organizar aí uma questão de uma inicial a respeito de um medicamento. É a mesma coisa de medicamento. E é um medicamento muito caro, um custo muito elevado e tal. E eu falei para ela assim, olha, a gente vai consultar aqui numa plataforma, né, que já tem pareceres médicos. Ah, uma plataforma que o senhor contratou? Eu disse, não, é uma plataforma pública, né, chama Enatjus. Ah, uma plataforma pública não tem custo? Não, não tem custo. Ah, maravilha, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu fui comentar com alguns outros colegas, onde é que foi isso? Acho que algum outro professor, não me recordo agora dessa plataforma, eles não conheciam, né? Eu até já publiquei até artigos sobre isso. Então, às vezes o advogado ele está com uma diversidade tão grande de atuações que ele não está nem se dando conta que tem ferramentas que estão na mão dele, né? Ligadas a esse tema que é o mais importante para meu ver do processo, que é a prova, e ferramentas gratuitas. Então, o cara não precisa nem contratar um médico, não precisa nem chegar a tanto assim, contratou um médico para o médico dar um parecer e que não sei o quê. Porque é isso, né, Otávio? Existem diversos perfis de clientes. Isso é uma coisa também que eu quero conversar na nossa aula lá de segunda-feira. Existem diversos perfis. E eu não acho que exista um perfil mais desejável ou menos desejável, né? O importante é que haja um perfil de colaboração, né? Esse é o perfil, eu acho, o mínimo para que uma ação judicial possa andar bem e tudo mais. Agora, muitas vezes os clientes que nos procuram têm condições muito restritas, né? Tem muitas limitações. E aí o que vai acontecer? A gente não vai ter o cenário ideal de eu contratar um médico e dizer, vai no teu médico particular e pede para ele te dar um atestado. Ela vai dizer assim, olha, eu consulto pelo SUS, eu consegui uma consulta só daqui a 3 meses. Poxa vida, e agora? Né? Para conseguir esse atestado. Mas ele já te deu algum documento, né? Que às vezes a pessoa, e a gente tem que falar a língua do cliente, né? Eu falar documento para um cliente, às vezes, mesmo essa palavra simples, aí se o médico te deu algum papel, ele disse, sim, ele me deu um papel, mas não sei se é um documento, doutor, né? Por quê? Porque na visão da pessoa, o documento é identidade, o troço tem um brasão. Então, ela te deu algum papel? Me deu um papel. Então, eu acho que isso é bem importante. Às vezes a gente não consegue se comunicar com o cliente bem. O cara pode estar com a prova do caso no bolso dele, literalmente no bolso. E a gente, por não saber falar e articular aquilo, vai faltar. E às vezes fica com receio, assim, eu já cobrei para entrar um valor aqui e o cara vai ter que pagar mais um assistente técnico, né? Porque é um caso e tal. E agora, como é que... não vou nem falar para ele do assistente técnico, senão ele não vai nem querer pagar os meus honorários. E, bom, cara, a gente tem que fazer as coisas negocialmente, né? A gente tem que pensar que, digamos assim, eu abro a caixa de ferramentas, né? Digo assim, isso aqui são todas as ferramentas que nós dispomos. Vamos ver quais que a gente vai conseguir usar, né? Para que o cliente saiba exatamente o que ele está... Porque às vezes pode ter um cliente que tem condições, tá? Que tem um valor para investir, e o cara diga, não quero gastar no assistente técnico. Consegui um assistente técnico lá que deu um orçamento de tanto, uma proposta de honorário de tanto. Não quero gastar nisso. Bom, então, o senhor está dizendo o seguinte, olha, explicar para o cara tem que estar entendendo, parará, parará, parará. Porque senão a gente vai entrar num processo, mas como é que tu não conseguiu assistente técnico? Como é que tu não disse que era tão importante assim ter assistente técnico? Ou se, tu me fez contratar um assistente técnico e não deu em nada, o cara pegou aqui e me deu um laudo contra mim, por exemplo, né? Uma coisa assim, estrambólica. Cara, né? Por isso, essa conversa, esse atendimento, conhecer, entender o perfil do cliente e desenvolver essa estratégia são pontos fundamentais da causa. O cara acha que a atuação dele do processo é só depois que ele distribui a inicial. Não, não é. Não é. Né? Eu costumo dizer que antes do cliente aparecer no escritório, o cara ligou, marcou um horário, nesse ínterim, né? Nesse assim, entre marcar o horário e aparecer aqui, cara, já tá rodando a cabeça do advogado, entendeu? Já tá rodando. Isso é uma pergunta até que um advogado aqui que trabalha comigo, ele fez, que era o meu estagiário e eu promovi, ele disse assim, ô João, como é que tu faz
Porque eu vejo assim, tu marca as consultas com o cliente, como é que tu faz para saber o que o cara vai querer trabalhar, né? Porque pode ser qualquer assunto, pode ser assim, não, cara, tem um jeito de fazer isso e tal, 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 conversei com ele. Mas eu vejo que são coisas simples, às vezes, que não são compartilhadas, né? E que na faculdade, como tu disse, olha, ninguém parou para me contar isso. Né? Ninguém parou. Eu tenho feito na faculdade, para te dar uma ideia, uma coisa simples. Eu vejo que muitos professores estão fazendo. Ensinar a pesquisar a jurisprudência. Né? E, cara, eu estava numa aula de segundo semestre, uns anos atrás, eu disse, olha, vocês me apresentem um acordo. Ele levantou a mão. Professor, o que é um acordo? Expliquei o que era um acordo. Me deu contar, você não sabe o que é acordo. Expliquei. Ah, mas onde é que é o site do tribunal? Como é que faz a pesquisa? É no Google? Eu assim, cara, então eu tenho agora uma aula que eu gasto ali 10 minutos. E, ó, pessoal, eu sei que alguns já sabem, mas eu vou ensinar quem não sabe e tal. Porque pesquisa de jurisprudência o cara consegue ensinar. Agora, esses outros elementos de pegar e ensinar um planejamento probatório não dá. Isso aí não vai ser em 10 minutos que a gente vai falar sobre isso em aula. Não, e cada caso será um novo caso, será um novo planejamento, será um novo jogo que tu vai desenhar naquela folha em branco. E uma coisa que eu acho muito legal, professor, e que tu falou agora muito claro, não adianta a gente utilizar a mesma linguagem, vamos dizer assim, a linguagem técnica das petições para falar com o cliente. Tu tem que se fazer entender e tem que entender o que ele está te dizendo. E essa experiência com os assistidos, e aí já no Sajuíra e também no Sajuda URGS, isso ficou muito claro para mim. Não adianta tu falar em latim com o cliente. Ele vai se assustar, vai te estranhar e não vai voltar. Tu tem que se aproximar. Tu tem que entender a linguagem do cliente, vamos dizer assim, a linguagem do assistido e conseguir se comunicar com ele. E sim, acaba sendo um trabalho explicativo, vamos dizer assim. Demonstrar, olha só, o teu caso a gente vai entrar no JEC, o JEC é isso. Eu acho que passa bastante por isso, o tratamento do advogado com o cliente, e isso é fundamental, e isso nunca foi falado na faculdade. A gente se preocupa muito, né? Alguém comentou ali, alguém se preocupa muito em traduzir o que o cliente está trazendo, né, lá para o juiz. Né? A Sim. gente se preocupa muito, porque o advogado é muito esse interlocutor, né? Ele pega a mensagem da pessoa, né, do cliente, transforma ela e leva lá para o juiz entender o que o cara quer formatado ali no enquadramento jurídico. Agora, é incrível, é dificílimo que tenha o caminho inverso, né? Ninguém parece estar muito preocupado em explicar o que sai do juiz. Eu adorei, até comentei em outra live que a gente teve um processo de guarda, e eu não sei onde é que foi, mas o juiz redigiu a sentença, uma parte da sentença para o menor. Diz assim, olha, agora, digamos assim, vou inventar aqui, tá? O menor é o Otávio, né? Olha, Otávio, eu vou te explicar o que está acontecendo nesse processo. Teu pai e a tua mãe, eles estão brigando para ver quem é que vai ficar contigo. Isso não quer dizer que tu não possa visitar o outro. E não sei o que, não sei o que lá. Cara, fantástico, assim, sabe? Fantástico. Fantástico. Então, essas coisas, assim, dessa humanização da atividade é muito importante. Né? A Luciana está dizendo que publicou isso. É isso aí, Luciana. E é fantástico. Tu me corrija aí, Luciana. Não sei onde é que foi a sentença. Tu te lembra de onde é que foi? Foi de São Paulo? Não me lembro agora. Eu lembro de ter ouvido falar desse caso, lembro dessa sentença. E se a gente for pensar que a rigor, foi numa postagem dela, ela colocou aqui, que ela comentou sobre o caso. Mas se a gente for pensar, professor, aquela ideia de que o juiz é um servidor público, que a rigor e o judiciário é um serviço público, e as pessoas são os consumidores desse direito, isso devia ser algo fundamental nas sentenças. Claro, com certeza. Tinham que ser redigidas pensando na pessoa que ela atinge. Porque, sim, a linguagem da faculdade, a linguagem técnica afasta. Afasta, e eu vou te dizer, Otávio, cada vez eu vejo o seguinte, a linguagem técnica cada vez mais afasta os advogados uns dos outros, sabe? E é por isso que eu também tenho me esforçado para fazer esse trabalho, e é a minha proposta lá da aula de segunda-feira,
é de ter uma linguagem muito prática, porque às vezes a gente vai conversar com um colega, né, com um advogado, e a gente começa a se encastelar em termos, depois, cara, do que a gente está falando, entendeu? Fica uma coisa assim de uma armadura jurídica para mostrar assim, eu sou muito forte, eu sei muito, não sei o quê, então o cara fica num discurso, e na verdade nenhum dos dois está entendendo a conversa. Então, a minha proposta, justamente essa da aula de segunda, lá do planejamento probatório, é trazer isso numa linguagem muito clara, muito prática. Assim, olha, o que eu preciso para usar isso, entendeu? Não é para falar latim, não é para citar a doutrina italiana do ônus da prova, não. É para chegar assim, cara, como é que a gente vai resolver a tua vida hoje para tu atuar melhor como advogado, né? Usando como base o quê? Aquilo que tu podia, né, ter aprendido na faculdade, mas não deu, porque os professores não ensinaram, não era do conteúdo, não teve tempo. Se alguém falou, tu já não te lembra também, né? Muito do que é dito lá fica para trás. E a gente vai falar aqui numa linguagem que tu vai pegar e amanhã tu vai aplicar isso na tua prática. Tu vai usar isso assim, agora, né? Não é daqui a 1 ano, 2 anos, que nem na faculdade. Às vezes quando tu discute lá requisitos da inicial, né? Tu vai discutir isso lá no 2º, 3º semestre, quando tu vai entrar com uma ação dali a 3, 4 anos. E aí o cara vai fazer um curso para usar daqui a... Não, nossa ideia é, olha, eu vou te ensinar a tu fazer um planejamento probatório prático, que tu vai no outro dia aplicar para a tua atuação profissional já ser melhor de imediato. Né? Não é uma coisa assim impraticável, impossível, incompreendível, não. É algo assim, mãos à obra. Não, e é algo que acaba trazendo para quem está trabalhando, para quem está advogando, ou quem está como assistente, como é o meu caso no Saju, acaba te trazendo uma maior segurança. Acaba te trazendo, olha só, eu estou enxergando como será o caso. Vai ter esse passo, depois disso já está aqui pronto. Não, aquilo que tu falou antes, não esperar, abriu o prazo, agora eu vou pensar como é que eu vou me postar, como é que eu vou apresentar. Não, já tenha isso, já deixa isso pronto. Enxerga, pelo menos, esse momento que vai chegar. No momento que tu dá o chute inicial da inicial, da exordial, tu sabe, querendo ou não, quais são os passos do jogo. Então, se preparar e estruturar para quando esse momento chegar. Eu acho que é fundamental. E é o meu grande aprendizado nesse tempo de experiência, tanto no Sajuir quanto no Saju ali da URGS. É conseguir, e para mim pelo menos foi, enxergar mais amplo o processo, enxergar de cima esse jogo como um todo. E, eu acho que as lives que estão acontecendo aqui na Lautec trazem essa linguagem mais fácil, mais direta, e a aula do dia 23 agora promete muito. Eu acho que o pessoal já está colocando o link para inscrição aqui no chat. Isso. De qualquer forma, tem na página do Instagram da Lautec. Professora Nanau de Zordial, não. Isso. Sigam lá a Lautec, pessoal. No meu Linktree também, ali do meu perfil do Instagram também tá o link, tá? Para inscrição para aula, tá? Vai ser a única aula que eu vou dar ali sobre isso, tá? Então, não vai ter outra aula sobre isso esse ano, então aproveitem. Vai ser uma aula importante. Não percam essa oportunidade de participar na segunda-feira, 23 às 19 horas. Então tá, pessoal. Então tá, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que estava nos assistindo agora ao vivo. Eu vou encerrar a live. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer nesse último minuto. Eu vou deduzir que não. E vou te agradecer de novo, professor João Paulo. Obrigado pela parceria e agradecer a Lautec pela oportunidade para estar aqui hoje. Imagina, cara. Sempre agradeço a Lautec. Muito obrigado pela tua participação aí, Otávio. Muito bacana ouvir tua experiência hoje, viu? Muito bacana mesmo. Lembra de salvar. Ó. Sim, pode deixar que eu vou salvar agora, prof. Tchau, gente. Uma boa tarde. Valeu. Até mais.